Olá, sejam bem-vindos ao AgeCast, o podcast da AGE, a Associação de Jovens Empresários do Maranhão. Esse ano é um ano comemorativo de 20 anos da AGE e a gente tem essa estreia maravilhosa aqui. Eu sou a Lorena Barbosa, sou diretora executiva da AGE, sou proprietária da Focus, Cabines de Estudo e Cowork, e do Casulo Cabines. Olá, meu nome é Luísa, eu sou diretora da Jovem Empresária e cirurgiã dentista na clínica Oralhos Odontologia. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Ana Paula Grolli. A gente vai falar um pouquinho sobre empresa familiar. Ela que tem bastante experiência nisso, tá? A empresa dela tem 20 anos, foi uma sucessão da mãe dela para ela. E hoje a gente vai ter essa conversa para a gente conhecer um pouquinho mais dessa história. Seja muito bem-vinda, Ana Paula, tudo bom? Tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite, estar aqui compartilhando um pouco dessa história. Ai, que legal. Então, vamos lá. Me conta qual é a tua formação, como foi que... a tua história mesmo, do começo. Então, nada a ver, né? Eu sou formada em fisioterapia. Então, eu me formei em fisioterapia, cheguei a fazer especialização na área de cardiorrespiratória, trabalhei 5 anos nessa área. E aí foi quando nasceu a minha primeira filha. Eu me peguei ali num momento, né, daquela fragilidade materna de falar, eu vou deixar o trabalho, e até por uma questão de analisar financeiramente todos os prós e contras, eu falei, não, eu vou dar um tempo, cuidar dela mais um pouquinho, e depois que ela entrar para uma creche e tal, eu vou retomar o trabalho. Aí fui dando esse tempo, só que eu sou muito ativa, sempre fui muito virada, na faculdade vendia docinho, eu trabalhava com evento, tudo para ir tendo meu dinheiro que eu conquistei comigo mesma, né? Sim, assim, pelo não meu próprio trabalho. Parada. Não, e aí foram passando os meses e foi me dando aquela inquietação. Aí eu busquei ali, né? Aí minha mãe tem já tinha a Sabor da Ilha, que é a fábrica de geleias, que ela iniciou desde 2002. Eu falei, vi o potencial também daqueles produtos, né, da fábrica toda, e falei, mãe, posso montar aqui uma loja virtual? Ela disse, pode, né? Ela não tinha nada a perder ali, né? Também só a ganhar. E aí, então, comecei. Aí, quando ela viu esse interesse também, ela começou a me pedir algumas ajudas, principalmente para momentos como esse, que era de estar falando em público, de fazer uma visita, né? Coisas do tipo, para até divulgar mais a marca. Então, ela... Isso foi que ano, Ana Paula? Sim. Isso foi em 2013, né? A minha filha nasceu em 2012, então final de 2012, 2013 começou, né, esse time da inquietação de ficar, né, em casa. Então, ela já começou a ir meio período, né, para a creche, e aí eu conseguia ter meio período ali livre para tentar empregar meu tempo, né, trabalho, mais alguma coisa. E aí, em 2013, a gente comecei a dar esse suporte, e aí cada vez eu estava mais envolvida na empresa, né? Com ela, dando essa assistência toda. E aí eu tive, né, um período ali na segunda gestação, eu tive alguns riscos e eu tive que parar, até mesmo de dirigir, ir para a empresa, então ficou um pouquinho mais difícil, né? Foi quando eu dei um time ali. Quando tu montou a tua loja virtual, tu pensou, não, fiquei parada, né? Vou me dedicar aqui à empresa. E aí, como foi que tu teve essa ideia de montar essa loja virtual? Queria divulgar mais a empresa? Como foi isso? Conta um pouquinho. Então, a loja virtual acabou assim, eu fui percebendo que ela não estava dando muito certo por causa dos nossos altos custos que a gente tem com logística no Brasil, infelizmente, né? Tu estava fazendo essa distribuição Isso, pro então Brasil assim, todo. era principalmente o foco era atender fora do Maranhão, né? Porque a gente tem uma aceitação maravilhosa por parte dos turistas. Então, muita gente, a gente recebia muito contato, e-mail, eu recebi e-mail dizendo que o cachorro era viciado na geleia de pimenta da gente. O cachorro, a pessoa e o cachorro, né? Então, eu falei assim, como assim, gente? Eu falei, não, olha só que potencial. A pessoa mandava... Tu viu uma oportunidade... recebia e-mails, né? Eu fui olhando esse feedback que a gente tinha por parte dos clientes, né? E aí eu falei, não, então a gente tem que ter uma forma também desse produto chegar lá, né? Aí eu pensei primeiramente na questão da loja virtual
E é quando eu entrei mais assim a fundo na empresa, comecei a trabalhar com ela, eu fui buscar as questões também de algum representante, distribuidor, né? Sim. Essa que loja pudesse- virtual era site ou rede social? Era site. Porque era em 2000, a gente não tinha Sim. a gente pensa que faz pouco tempo, né? Mas a evolução que nós tivemos em rede social e nessas Sim. vendas virtuais Ser um canal de venda mesmo é mais foi recente. muito boom, eu acho que de 5, 6 anos para cá. E isso eu tô falando de 11 anos, né? Sim. Para cá. Então teve essa questão. E aí, dentro disso, foi que eu vi que não estava dando muito certo, mas eu vi um imenso potencial para os produtos e da própria empresa, Uhum. e que realmente precisava de alguns investimentos, algumas coisas que eu olhava que eu falava, não, eu acho que minha mãe precisa investir mais nisso, né? Entendi. Aí eu começava a botar o dedinho ali. Aí começou como é que diz? Coisa é a peteca? Como é? Ana Paula, duas coisas interessantes que eu achei na tua fala, que eu costumo falar muito sobre empreendedorismo feminino, né? E as estatísticas mostram que os fatores motivadores que levam a mulher a empreender é a liberdade financeira, principalmente, né? E o que leva a fechar as empresas é a prioridade da mulher pela família. Então, na tua fala, tem essas duas questões. Você se sentiu inquieta naquele momento, porque precisava de uma liberdade de tempo ali, né? A mulher, ela procura muito mais empresas que ela possa trabalhar de casa, Isso. que ela possa ter essa liberdade de Horários. horário. Então, empreender para a mulher é muito em função disso, Sim. né? Conseguir ter essa liberdade de horário, de né, flexibilizar com a família. Mas, de outra forma, ela também sempre prioriza a família, sempre vai priorizar os filhos. Então, se a mulher engravida, né, e tem um filho, ela sabe que ela vai ter que parar. Né? Então, muitas vezes, as empresas da mulher, né, as empresas de mulheres fecham motivadas por isso. Entendi. E é interessante essa tua fala, porque persistiu, né? Persistir. E aí é que vem a segunda etapa, né? Que foi, e assim, teve um outro estudo feito pelo Sebrae também, a quantidade de mulheres que são levadas a empreender por causa da maternidade. Sim. Que é altíssimo, né? Que foi meu caso também, né? Que eu saí daquele emprego que eu tinha, daquela outra profissão, e fui em busca dessa também que me trazia essa liberdade. Então, da mesma forma que leva muito a abrir, também leva muito a fechar, né? E aí, esse segundo desafio que eu comecei a falar, dessa segunda etapa, foi a segunda gestação, que teve esse risco e que eu tive que me afastar um tempo, né? Dessa Da aproximação da empresa. empresa. E também estava tendo uns estremecimentos familiares. Assim, não, na verdade não era bem um estremecimento, mas assim, como eu disse para vocês, a gente tinha visões diferentes. Eu queria introduzir algumas coisas, eu via que a gente precisava investir em determinadas coisas e minha mãe tinha um olhar diferente, né? Então, a gente acabava tendo esses atritos e eu fui ficando um pouco desmotivada com isso. Porque se eu não conseguia implantar minhas ideias de tudo que eu estava vendo, né, dava. Então, ao mesmo tempo que eu tive que sair, eu fiquei um pouco desmotivada a voltar, assim que isso se resolveu, né? E pegando um gancho, aí na terceira gestação, né, porque são 3, eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Inclusive, eu saí da sala de parto e no mesmo momento eu peguei meu celular, porque meu filho teve um cansaço respiratório e foi para UTI. Então, parece assim, que aí mesmo que eu queria ocupar minha cabeça, sabe? E assim, ali eu peguei na mesma hora, eu peguei o celular e comecei a responder cliente, porque eu ainda atendia muito, né, no meu celular pessoal, ainda atendia muito cliente. Então, ali eu estava trabalhando, resolvendo coisa, era de fornecedor, era de alguma coisa, né, das compras, e assim... Entendi. E deixa eu te perguntar, tu consegue exemplificar, assim, pra gente o que eram esses conflitos que vocês tinham, como que era? Eram questões, principalmente de investimentos, no sentido de alguma coisa de contratação ou de divulgação, investir em determinado material. Sim. E aí ela falava, não, peraí, vamos aumentar um pouquinho as vendas para entrar o dinheiro para a gente fazer isso. Eu disse, mas a venda só vai vir com esse investimento. Com investimento. Então, era a gente às vezes ficava ali nesse impasse, né? Ou então...
Uma coisa até que ela aceitou bem, que é quando eu retornei em 2016 para a empresa, né? Uma coisa que foi bem legal, aí ela já teve uma outra aceitação, por exemplo, mudança de embalagem. Eu fazia algumas críticas para a questão da embalagem, né? Aí depois ela já começou a ir pensando mais, e quando eu voltei, ela disse, não, eu já dei o pontapé inicial aqui na contratação do Sebrae Tech, né? Para a gente poder fazer esse trabalho, porque é caro, né? Você fazer esse brand todo, sim. né? Todo esse trabalho em volta de uma identidade visual, embalagem, tudo, né? E ela já tinha iniciado, e aí eu ajudei ela a continuar nesse processo. Você sentia que você tinha essa autonomia desde o início ou foi algo que você foi conquistando? Não, foi sendo conquistado. Eu acho que muita gente que vem de empresa familiar se identifica com isso também, né? Ela me falava assim no início, Ana Paula é muito empolgada. Só que eu acho que é essa né, que a gente tem de empreendedor mesmo. E aí ela falava justamente isso, que não é empolgada. Então ela tinha medo daquela, como é que eu posso dizer, dessa energia toda que eu tinha, da vontade de fazer o negócio acontecer, né? E ela estava numa outra fase da vida totalmente compreensível, vem de um outro Tem essa momento. diferença de geração também, né? Completamente, tem sim. Sim. Eu também venho de uma empresa familiar, não é a empresa que eu tenho hoje, né? Eu fiquei 4 anos com meu pai, na empresa do meu pai. E meu pai tinha muito dessa fala também. Às vezes ele falava assim pra mim, eu faço isso há 30 anos, eu sei o que eu tô fazendo. E eu falava, mas é justamente porque você faz a mesma coisa há 30 anos que você não sabe o que você tá fazendo mais. Porque as coisas mudam mesmo, né? A forma de gerenciar, ela tem ciclos, né? E claro que essa diferença de geração, ela é perceptível dentro de uma gestão. E eu acho que isso é muito importante para as empresas familiares, de você permitir que essa geração que vem de sucessão, né, que introduza novas ferramentas, novas oportunidades. Sim. Outra coisa que eu acho que a geração anterior à nossa, assim, vai perdendo essa vontade de se capacitar, de reciclar, né, de fazer novos cursos. Isso eu sentia muito do meu pai, assim, até hoje eu falo para ele, pai, às vezes trocar uma ideia com outros empresários, mas enfim, movimentar a cabeça, isso é importante. Eu falava, mãe, eu inscrevi, aí detalhe, né, porque a pessoa fisioterapeuta, aí ela cai de paraquedas para gerenciar uma empresa no início. Aí eu falei, não, vou buscar me capacitar. Aí comecei a buscar esses cursos, né? Tinha ali mais rápido, e eu falava, mãe, olha, nesse aqui eu inscrevi nós duas. Ai, não. Aí ela, ai, que saco. Aí já começava, não tem mais paciência para isso, não tem idade. Aí chegava lá, ela adorava, porque realmente encontrava com outras pessoas, via, né, outras experiências. Mas realmente, mesmo assim, parece que depois ela esquecia e já não queria ir pro próximo, né? Mas ela falava, não tem mais cabeça para isso, não. E aí, depois de um momento, ela começou realmente a ceder mais espaço, que ela falava, Ana, não tenho cabeça mais para isso. Né? E aí eu fui puxando aquilo que eu via que atormentava ela, vamos dizer assim, né? E fui tentando trabalhar naquela parte. Então, ela foi deixando... E também depois começou a surgir mais problemas de saúde dela, né? Inclusive, assim, muita coisa causada pelo estresse, por uma carga muito árdua que ela carregou durante anos, né? Sozinha ali na empresa, porque da família era só ela mesmo. Meu pai tinha outro empreendimento, né? E aí... ela carregou isso, aí também, sabe, aquele limbo que a gente se vê várias vezes, aquela bola de neve, né, do empresário, que ele quer fazer tudo, né? Quer fazer tudo na empresa, aí fala, não, minha empresa é pequena, não tem condições de contratar outras pessoas, aí vai só jogando aquela carga nas costas, e aí ela foi carregando, então realmente ela adoeceu, né? Adoeceu... questão de hipertensão, de estresse, de ansiedade, tudo foi acontecendo. Então, eu já ia escondendo os problemas dela sem ter totalmente as rédeas da empresa na mão, mas aí eu já ia manobrando tudo para que os problemas não chegassem até ela. Sim, ela chegou a passar 5 horas sem memória. Isso tudo causado por um estresse de um fornecedor que atrasou uma mercadoria, uma questão que a gente teve,
E aí ela teve uma discussão muito feia, e aí depois, pronto, ela teve um pique hipertensivo que levou a isso, né? Então, a partir desse dia, eu falei, pronto, chega. Não deixava mais, eu virei um filtro, eu não deixava mais os problemas mais graves chegarem até ela. Tudo que eu podia ir contornando, né, eu fazia. Então, com isso, eu fui puxando realmente toda a responsabilidade. Aí eu já gerenciava realmente praticamente a empresa toda. Então, você falou que seu pai também é empresário. Também, tinha empreendimento. A tua família empreende desde você era Não, criança ou não. não? Foi construindo depois? Não, foi depois. Eu nasci em Campinas. Meu pai é do Rio Grande do Norte, que foi para São Paulo em busca de trabalho, né? Fez esse circuito, chegou lá, fez um curso técnico em telecomunicações, né? Foi trabalhar numa multinacional. E aí minha mãe saiu do interior de Minas Gerais também para procurar melhores condições, e aí foi para Campinas. Meu pai foi transferido para Campinas, se conheceram lá. Minha mãe trabalhava nos Correios. E aí, depois que as filhas nasceram, ela virou dona de casa e ele, né, cuidava do faturamento da família, né, da receita da família. E depois, os irmãos do meu pai, vieram aqui para o Maranhão, foram vindo aos poucos. Falaram, não, aqui tem muita oportunidade, vem para cá. E começou, o pai dele faleceu, aí ele veio e aí virou aquela coisa. Ele falou, quando ele chegou em casa de volta, ele falou, a gente vai embora para o Maranhão. Imagina o baque. Como assim? Minha mãe, então, nem se fala. A família dela toda já morava lá também. Então, foi assim um baque. Mas aí, questões assim até de qualidade de vida, né? Realmente aqui foi melhor. E aí, quando a gente veio para cá, foi que eles começaram essa caminhada, essa jornada de empreender. Foi aqui em São Luís. A dele é de quê? Ele tinha uma lanchonete. Aliás, assim, foram alguns. A gente teve restaurante, né? Eu também trabalhava lá, era caixa, garçonete, tudo que precisasse, né? O que desse certo, tu estava fazendo. Não, e graças a Deus eu sempre consegui desenvolver todas essas. Então era o buraco que tinha ali, bota Severina lá, né? Então eu ia para todos esses lugares. Então eles tiveram 2 restaurantes, depois a gente teve distribuição de picolés na praia. E essa durou muito tempo, em paralelo, inclusive, à Sabor da Ilha. Ao início da Sabor da Ilha, foi um bom tempo, elas caminharam juntas. E aí, mais para frente, aí meu pai abriu a lanchonete. Então, na verdade, eram 3 ao mesmo tempo, um período. Meu pai, né? Aí minha mãe ficava à frente da fábrica, e meu pai na lanchonete, se bem que minha mãe ainda trabalhou um tempão com ele, teve a lanchonete e era tudo assim, todo mundo corria para todo lado. O que eu queria te perguntar é como ela teve essa ideia de abrir a Sabor da Ilha, como foi, onde ela teve esse insight para fazer a fábrica? Então, a geleia de pimenta, teve um período que teve muito em alta, assim, né? O pastelzinho com geleia de pimenta, teve um período, não, isso foi, na verdade, no período do boom. Né? Sim. E aí o irmão dela sabia fazer essa receita da geleia de pimenta e ele falou assim, não, eu quero montar a fábrica, vamos montar a fábrica. Ela tinha uma distribuição, uma revenda de biscoitos, que era lá do Rio Grande do Norte até. Então, ela já tinha abertura em vários supermercados, tinha essas vendas, né? Aí ela falou, não, então eu vou te ajudar. E começou a dar esse suporte para ele. Aí, depois, o que foi acontecendo? Ela viu a aceitação, só que ela viu que o produto não era um produto totalmente finalizado para ir para uma gôndola, ter uma validade, o comportamento dele, né, de textura, de tudo, açucarava, então não era aquela receita ideal. Aí ela começou a pesquisar, fez um curso no Instituto de Alimentos, lá em São Paulo, da parte de geleias, né? Teve todo realmente esse conhecimento e voltou para aplicar naquela receita base que existia, né? E junto com isso ela falou, não, agora a gente precisa ampliar então essa linha, a geleia de gengibre e tal. O irmão dela adoeceu e ele não pôde mais trabalhar, e aí ela tocou um negócio já junto com um funcionário que eles tinham, né, antes. E aí ela começou a desenvolver os outros sabores também, né? E foi fluindo. Ela já tinha os canais de venda também, porque ela já trabalhava com vendas aqui. E foi fluindo dessa forma.
Aí falando em canal de vendas, assim, hoje você fornece para grupos grandes, né? Tem no Mateus, Tem no Mateus, na Fribal, Cantinho Doce, né? Isso já foi depois que você assumiu? Não, foi antes, foi a abertura dela mesmo. Ela que abriu, né, essas redes já em 2007, 2009, que essas maiores vieram, foram uns 5 anos depois. Ela chegou a conseguir a venda para o Grupo Walmart lá, mais ou menos em meados também de 2005, 2006. Distribuição nacional. Distribuição para o Nordeste, né? Então, era lá no CD de Pernambuco. Enviava para lá e aí fazia essa distribuição. Só que o que aconteceu? Quando você entra numa rede dessa, você tem que dar todo aquele suporte do pós-venda. Por exemplo, eu tenho que ter um promotor para garantir que o produto saiu do estoque e foi para a gôndola, preservar o seu espaço, tá organizando, tá fazendo a reposição. E aí ela não tinha isso na época, né? Não fazia esse trabalho. Então, acabou que o produto não teve esse suporte, não deu continuidade nessa venda. Mas hoje vocês ainda têm uma distribuição nacional como é que é essa demanda? Não, nacional não. A gente está nas 2 maiores atacadistas do Brasil, né? Que a gente está no Açaí e estamos no Mateus, que é o Grupo Mateus, é o 2º e 3º, né? E agora eu captei uns representantes, na verdade tem agora um gerente comercial, né, também, que ele nem mora aqui, mora em Salvador, e vai atuar com essa equipe de representantes do Norte e Nordeste, a princípio. A gente vai trabalhar. Então, esse é um projeto que veio agora em 2024, tá iniciando, né, foi enviado amostras, eles estão fazendo as visitas, para a gente poder ir expandindo, principalmente agora Norte e Nordeste, mas tem esse mercado, só que a gente tem que dar um passo de cada vez, até porque a empresa também tem aquela limite da capacidade de produção. Sim. Você está visando agora essa distribuição mais regional, né? Mas tem uma vontade de exportação? Você falou para a gente que também o turista gosta muito, né? Imagino que quem vem de fora do Brasil, então, fica encantado, né? Com os produtos mais regionais. Ficam. Assim. Os europeus ficam loucos quando eles provam geleia de cupuaçu, de bacuri, de buriti. Fica muito interessado. A gente teve agora recentemente um evento lá na FIEMA, onde recebemos os embaixadores da União Europeia. Eram muitos. E eles ficaram alucinados com a geleia de manga, maracujá e pimenta também. Que legal. Né? Então, visto essa aceitação, que já não é de hoje, né? Também, uma vez um italiano me ligou de Porto de Galinhas. Olha, eu provei uma geleia de vocês aqui. Eu posso ir aí visitar? Pode. Ele pegou um avião, chegou no dia seguinte. Foi? Nossa. Aí eu falei, peraí, tem algo mais aqui, né? Isso foi em 2017, né? Foi até quando foi a nossa... mudança da identidade visual, né? Foi em 2017. E aí eu falei, tem algo mais. Acabou não fluindo porque ele nem era desse ramo, mas ele viu esse potencial também, né? E eu comecei a pesquisar, a ir para curso lá na FIEMA mesmo, Sim, teve eles curso têm um suporte, sobre... né? Eu até te encontrei no evento da FIEMA uma vez que foi voltado para exportação. Tem um suporte, inclusive subsidiado, né, para incentivar os produtos regionais maranhenses para exportação, né? Tem sim, eles têm esse setor. E aí eu fui buscando esses cursos, né, e mais informações que eu podia, para entendendo como é que a gente sabe que não é do dia para a noite, que realmente é uma coisa muito mais rígida, fiscalizações, até todos os padrões que a gente tem que ter dentro da empresa, né? E aí, em 2018, aí em 2017 a gente recebeu aqui o pessoal da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E aí eu estava lá e eles olharam, eles disseram, não, esse produto tem muito potencial, né, para lá. Aí eles falaram, a gente vai estar num evento ano que vem, seria em 2018. Aí se vocês quiserem também estar com a gente nesse evento e apresentar o produto. E aí eu falei, tá, agora vamos. Aí eles foram dando umas dicas também, olha, um gringo para falar sabor da ilha. É difícil. Ia ser complicado. Vamos pensar num outro nome, numa outra marca, trazer mais brasilidade para o rótulo, porque atualmente ela está bem clean, que é até um padrão, uma questão que eles têm lá de fora, né? De ter assim rótulos mais limpos também. E ela falou, não, vamos trazer cara de Brasil agora, de Amazônia.
Aí, perfeito, levei essa proposta para o nosso design e começamos a desenvolver essa marca e essa rotulagem. E hoje existe a Gaia, a Amazon Jam, né, que é uma marca que a gente tem para exportação e temos atualmente ela desenvolvida a embalagem, a rotulagem para 5 sabores, que é a de pimenta, cupuaçu, bacuri, açaí e buriti. Então, você já está exportando? Não, a gente ainda não está. Aí eu levei, e aí foi quando a gente foi se deparando com todas as exigências, né? E às vezes... burocracias mesmo, né? Isso, aí o pessoal pergunta qual certificação tem, só que certificação custa dinheiro. Então, vem uma série de questões. E assim, dentro desse... Foi muito importante, né? Todos os eventos. Eu não deixo de participar, mesmo que esse não seja o foco, porque eu acho que são sementes que a gente vai plantando, né? E eu lembro que minha mãe falava, aí veio a história, né? Veio um impasse com a mãe. Minha filha, vamos procurar vender primeiro pro Brasil, para depois tu querer sair daqui. Eu disse, por quê? E se lá pagar melhor? E se lá vender, né? Então, assim, aí vem a história do Oceano Azul e Oceano Vermelho, né? Aqui eu podia encontrar esses sabores. Agora, quando chega lá fora, você vai encontrar na Europa. Isso eu estou falando, né, de 5 anos atrás, mais ou menos, né? E eu falei assim, então, se eu tenho essa abertura, eu vi que tem essa aceitação, mas aí realmente por algumas questões, né, até de se encaixar em todas essas exigências e ter todas as certificações e tudo, e às vezes até encontrar um comprador que tinha uma demanda muito maior do que eu conseguia atender. Aí as coisas ainda não aconteceram, mas elas vão acontecer. Com certeza. E deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho lá, quando tu, na segunda gestação, saiu da empresa, o que foi que te fez voltar? Então, meu pai adoeceu. Ficou assim, uma questão bem grave, então foi um período que eu assumi mais esses cuidados dele nesse período, eu que dava mais assistência até por ser da área da saúde e tudo. Mas, assim, minha mãe se via muito naquela questão de dar assistência para a empresa. E como ela se sobrecarregava, se ela deixasse de fazer, não existia um monte de coisa. Porque ela era, como é do jogo de futebol, que cabeceava e corria para finalizar, né? Então, ela viu essa pressão que ela tinha, ela foi ficando cada vez mais focada com isso. Aí, um dia, ela chegou no quarto do hospital, estava eu, meu pai, minha irmã e ela. E ela falou assim para mim, para minha irmã, ou vocês assumem, me ajudam a assumir isso aqui, dizem que querem, ou eu vou vender. Aí minha irmã, eu não quero, já virou o rosto. Aí eu falei, olha mãe, eu quero e eu sei o potencial que a empresa tem. E eu sei que se você vender agora do jeito que tá, vai ser a troco de banana, um negócio que você levou anos para construir, que tem um potencial incrível, mas que está assim... desorganizado, vamos dizer, eu acho que a palavra é essa, porque minha mãe não tem ensino superior, ela completou só ensino médio, né? E tudo que ela aprendeu foi ali na raça, né? Apanhando todo dia, aprendendo. Então, assim, aí já é uma guerreira. Mas você sabe que ter uma empresa bem organizada, uma indústria, que é transformação. Porque uma coisa é você ter uma loja que você recebe um estoque, contabiliza, vende, faz o inventário, deu baixa. E numa indústria que você transforma os produtos. Não é fácil, né, fazer essa... Inclusive, eu tinha dificuldade aqui no início em encontrar cursos direcionados para isso. Porque a gente não tinha, assim, tantas indústrias nascidas aqui, que às vezes vem indústria de fora já com toda a sua organização interna e se implanta, né? E aí a gente acaba tendo essa dificuldade de encontrar. Eu tinha, porque eu ia para os cursos, a parte financeira era muito fácil. Eu comprei 10 laranjas, vendi 9, sobrou uma, né? Mas uma coisa na hora que você vai fazer o suco da laranja. Sim. Contabilizar insumos mesmo, né? Isso, e qual rendimento, enfim, tudo isso. O que mais dentro dessa parte da... Aí ela falou, oi, tu falou que queria, e tua irmã falou, não quero. Aí, como foi isso? Desse sufoco. Aí, pronto, chegamos lá no dia, eu falei assim, agora tem um detalhe, eu quero, mas eu quero do meu jeito. Também que alguma coisa que eu fale, você vai ter que considerar, né? Aí ela começou realmente a aceitar mais, permitir, né? E aí eu fui mais atrás também de algumas capacitações, mostrava para ela. E assim, dentro desse... Aí foi quando a gente fez
a nova identidade visual, fez esse processo, porque isso foi em 2016, né? Aí a gente fez esse processo juntas. E em 2017 a gente lançou a nova identidade visual, porque a gente teve que preparar novo maquinário. Então não foi fácil. E a gente também viajamos juntas para a feira de equipamentos, né? Para a gente poder decidir, fizemos uma compra para um equipamento que pudesse. Então ela já realmente deu, né? Não, vamos para cima. Mudou bastante essa parte, esse perfil dela aceitar. Legal. Você tem uma ideia assim do que era de capacidade produtiva naquela época, antes de você começar a gerenciar, para hoje? Eu posso dizer que a gente já teve um aumento pelo menos de 50%. Legal. Então, assim, a gente produz hoje em dia em cerca assim, de 6 toneladas, 7. E aí era na faixa de 3 toneladas por aí. 3 toneladas por mês. Por mês. Isso. Hoje, qual a participação da tua mãe nessa gestão? Na gestão, praticamente nenhuma. Hoje ela está mais na parte de desenvolvimento de produtos e acompanha a qualidade. Provando geleia. Tem vaga? Olho, né? Não, e o pior é que ela tem tanta prática, né? Domina tanto que ela pega só assim o pote. Quando ela olha... Aí é claro que, por exemplo, numa de pimenta aí tem o de sabor, então assim, a gente faz esse acompanhamento, né? E aí ela vai e fala com a equipe, porque essa parte técnica é ela que domina. Então ela que vai falar com a equipe assim, olha, tal insumo, tal produto, né? Eu pego no pé na parte do custo. Olha, se entrou tanto, gente, peraí, esse rendimento aqui não está dando certo. Né? Então, ela acompanha desenvolvimento, ela que desenvolve os novos produtos, sempre todas as geleias que a gente tem, os 11 sabores. Na verdade, a gente tem 12 e um a gente tirou de linha, que foi o Murici. E todos os sabores ela que desenvolveu. Tirou de linha, porque a gente adora o Murici. Então, tu gosta de Murici? Eu gosto, era isso que eu ia falar. O Murici amo, eu odeio essa relação de amor e ódio. Então, assim, acaba que a gente tem que encontrar, né? Quais são os produtos, a curva ABC. Então, o Murici tava lá no Z. Aí tu falou, não dá o Murici. Aí, gente, não. No dia que chegava que tava fazendo Murici, na empresa já entrava assim, tampando o nariz. Meu Deus, que negócio fedido. Mas realmente tem um público, quem sabe ele pode voltar, né? Até assim, com a divulgação, aumento de mercado, talvez possa surgir mais, né? Sim. Começa a campanha Mas aí, Lorena. Não, eu sou dos sabores exóticos, eu sou daquela que toma sorvete de jaca, sabe assim? A gente tem um doce de jaca e um doce de caju. Deixa entrar na safra da jaca, porque ele é sazonal, a gente quase não divulga, porque a gente realmente não consegue manter, né, essa produção mais alta para esses. Então não é uma geleia, é um doce, esse de jaca. O de jaca é um doce, né? Tipo uma feito compota, da jaca. assim. Isso, uma compota grandona assim, que é feita da jaca de bago duro e ele em calda. É bom. Legal. Eu gosto de doce de então, jaca, eu gosto. Jaca é mais. Eu acho será que só tá ficando na linha que eu gosto? O que tu gosta? Tá fazendo... Acho que tem uma preferência aí. Então, tem essa sazonalidade também, né? São produtos regionais e que tem sazonalidade. Além da jaca, o que mais que tem? Praticamente todos, assim, são sazonais, né? A gente tem os períodos. Só que pro doce, como até pelo formato dele em calda, que vem o pedaço, vem tipo aquele bago da jaca inteiro. Então, para a gente conservar a qualidade que a gente quer, a gente não consegue ficar estocando. Eu te falo isso, que outro você consegue estocar congelado, isso, né? Cupuaçu, bacuri, açaí, são polpas, buriti, tamarindo, goiaba, a gente usa polpa 100% natural e são polpas assim, praticamente a fruta pura, só despolpada, né? E tem alguns que a gente usa a fruta e de vez em quando a gente também tem uns perrengues de encontrar. A gente está conseguindo manter, porque alguns a gente já coloca para produção e a gente tem o estoque do produto pronto e outra parte a gente guarda o estoque de fruta ou de insumo, no caso, polpa, né? Você falou, então, hoje é um desafio vencido com relação à gestão
Da tua mãe. Isso. Mas o que hoje é um desafio diário para você? Assim, fornecedor, colaborador, logística. 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 Toda vez que a gente tem uma roda de conversa de empreendedores, eu tento puxar isso para ver se a gente consegue melhorar, né? A nossa logística, se apoiar, sei lá, cooperativas, compras. E porque a logística acaba encarecendo tanto para os insumos chegarem para a gente. Eu já saio perdendo com as indústrias que estão no sul-sudeste. Mas, assim, perdendo feio. Até pela facilidade, às vezes, das frutas. A gente está falando de frutas exóticas, né? E aquelas frutas mais comuns que eles produzem, geleia de morango, Aí né? não tem nem como Eles competir. já têm... Aí, essas aí eu não consigo, né? Para entrar nessa competição. É bem complicado. Então, aí quando eu preciso enviar também esses produto pronto já, aí é mais um desafio, porque entra nessa parte da logística. Entendi. Entendeu? E fornecedor é uma coisa que você tá... que é diário, assim, né? Que você É falou diário, é uma busca diária, fornecedor. Essa questão das frutas, né? Inclusive, assim, o que eu queria em 2024 era realmente, talvez até cair na estrada, né? Aqui no Maranhão, para a gente buscar e conhecer de perto quem é que está nos fornecendo, né? Ter esse contato, poder contar essa história do começo, né, para os nossos clientes. Olha, eu comprei aqui dessa cooperativa, são essas pessoas que estão plantando, é daqui que você está comendo a fruta que está dentro da geleia. Eu acho muito legal isso, a gente construir essa história desde o começo, né? Sim, sim. Mostrar que muda a realidade, né? Muda sim também. E que de fato é artesanal, o negócio que é Isso. É porque, assim, quando as pessoas ficam com um conflito de entender. Eu produzo em escala, mas não deixa de ser artesanal. Se tu chegares lá na fábrica, tu vai ver minhas panelas lá no fogão, entendeu? Aquelas panelas gigantes, tá lá mexendo, né, naquela colher. Tá, são pessoas mesmo num processo bem artesanal. O que tu achas que é uma necessidade de suporte em relação a políticas públicas mesmo? Governo, Sebrae, né? O que isso interfere hoje no teu tipo de negócio? Olha, eu posso dizer que eu tive bastante suporte por parte, né? Eu até citei aqui Sebrae várias vezes, né? O Sebrae Tech, os cursos que eu fiz no Sebrae. Então, assim, é um parceirão, né? Que a gente tem. Hoje em dia, eles estão desenvolvendo bem mais ações. Vocês devem ter acompanhado, até porque são da AGE, né? Então, da diretoria da AGE, então tem acompanhado essa questão de eventos, feiras, que eles estão... Hoje mesmo, meu produto está sendo exposto no estande da Sagrima, na Fruit Attraction, que é uma feira internacional que está acontecendo lá em São Paulo. Eu não pude estar presente, mas eles levaram, né, os produtos, estão fazendo degustação. E não só o meu, né? Tem vários. Tem chocolates, tem aqueles produtos gerados a partir do mesocarpo, babaçu e tudo isso, né? Que é muito interessante. Sim, sim. Então, tá sendo veiculado lá. E eu acho que, na verdade, é continuar isso tudo que eles estão fazendo. E mais uma coisa, eu acho que dá um suporte, eu acho que é a capacitação. Eu acho que dentro que pode acontecer um pouco mais são capacitações para ajudar, porque tem muitos empresários de oportunidade. Oi, tem uma que vos fala, né? Então, eu acho que preparar essas pessoas, né? E que mais? Talvez incentivos fiscais, claro, isso aí, né? Você sente essa dificuldade em relação ao teu produto, da distribuição? Você falou da tua competição com o Sudeste, mas para o mercado mais nacional, né? De você levar daqui para outro mercado. E aqui dentro, assim, internamente, você... saber que existe prioridade para um tipo de produto que vem de fora ou para o produto que é mais regional? Assim, existe algum incentivo nesse sentido? Olha, se tem, eu desconheço, mas realmente para os meus concorrentes, no caso, né? Se está tendo esse incentivo, eu realmente não sei. Mas eu acho que precisa um pouquinho mais também da valorização
das pessoas, do consumo. O maranhense Tu sabe, mesmo. quem quer mesmo os nossos frutos regionais, as geleias de frutos regionais, Gente de é o fora. pessoal de fora. É. Gente, olha, eu tive que desenvolver geleia de morango e goiaba, porque o pessoal aqui ficava pedindo, tem geleia de morango, tem frutas vermelhas, tem damasco. Eu disse, onde é que vocês viram plantação de morango e damasco? É, Aqui. mas Me isso diga. é para tudo, né? Assim, não só para a questão da comida, né? E da culinária. Eu não sou daqui, mas eu vejo, às vezes vejo pessoas dos maranhenses que eu conheço muito mais o Maranhão do que esses dias a gente foi fazer uma visita num espaço no Centro Histórico, no Reviver. Eu fui acompanhar essa visita de uma outra diretoria, né? E eu fui porque o meu casamento foi lá. Minha festa de casamento foi num casarão de 1835. Ai, que lindo. Arrasou. E a AGE vai fazer um evento lá, no dia 7 de maio, uma feira de negócios, né? E aí... Spoiler, isso ainda não tinha sido divulgado, olha aí. E o lugar é lindo, assim. Eles preservaram os donos de lá são italianos, a pousada tem mais de 20 anos, né? Mas é um lugar, assim, um cenário muito legal. É uma imersão histórica mesmo, porque eles preservaram todos os espaços. E aí foi interessante porque as pessoas que estavam comigo nunca tinham ido, né? E eu falei para eles, não sabiam nem chegar lá, assim, não sabem nem se andar no centro. E eu falo, nossa, eu amo Reviver. Assim, Gente, sempre eu já gostei. quero conhecer. Eu acho que eu não conheço esse. Agora eles estão fazendo novos quartos que tem banheira de hidromassagem, que são as primeiras banheiras de hidromassagem do Centro Histórico. Ai, meu Deus. E muito legal, Deve eles estão ser. fazendo num estilo bem Gente, bacana que lá. legal. E aí, a gente conversando sobre isso, né? Sobre os maranhenses mesmo, as pessoas daqui frequentarem um pouco o centro, né? Ainda precisa desmistificar isso. A quantidade de pessoas que eu conheço que nunca foram para Alcântara, assim. E eu, que não sou daqui, já fui mais de 20 vezes. E não conhece Carolina, e às vezes não conhece nem Barreirinhas, os Lençóis, né? Não... Então, às vezes, um deles, diretores que estavam lá com a gente, né? Ele estava conversando com o italiano de quando ele foi para a Itália, mas ele nunca foi para Alcântara. Então, assim, eu acho que falta mesmo essa valorização do que é mais regional. Eu já fui para Alcântara. Ai, eu tô com vergonha agora que eu não fui Eu já fui para Riachão várias vezes. Então. E às vezes praias daqui que eu falo, tem a praia tal. E não conheço. Eu tenho visto umas aí que eu tô louca para conhecer também. Então, tem eu tava falando para eles também que eu trabalhei um tempo no Porto, né? Trabalhei 4 anos no Porto. É muita gente de fora. Muita gente de Minas, de São Paulo e tal. E aí, quando eu comecei a conviver com essas pessoas que falavam muito mal daqui, e eu fiquei assim, não, peraí, não é bem assim, Não. vamos dar uma volta ali. E aí eu levava pessoas para outros lugares, né? Conhecer restaurantes, conhecer praias, conhecer bares à noite e tal. E o pessoal que já estava aqui há 2, 3 anos falava assim, nossa, parece que eu cheguei em São Luís hoje. Então, falta conhecer mesmo, né? Eu acho que falta essa valorização. Eu acho que replica nas tuas geleias também. Às Sim. vezes, valorizar o que é de fora, né? O que a gente não tem aqui, morango. Mas tem coisas que são boas, né? Cupuaçu, Bacuri. Muito. Gente, Buriti. Fez um sucesso lá no Canadá. Eles fizeram uma brusqueta com Ramon, geleia de Buriti. E queijo brie. Aí eu disse, olha aí, o quanto é rico, né? Que a gente pode... uns chefes fizeram uns pratos nos jantares para servir lá, o pessoal conhecer. Serviu coxinha com geleia de bacuri, entendeu? Assim, foi realmente quebrando. E olha só, e um sucesso. E o pessoal atrás do damasco, do blueberry, dessas coisas. Aí a gente está preparando agora, vou dar um spoiler também. Pronto. Para o São João, né? Uma edição especial, né, com uma rotulagem, trazendo bastante assim, ícones da cultura. Tem nada a ver, gente. Olha, quando vocês olharem um vidro lindo lá, cheio de cultura do Maranhão, é da Sabor da Ilha, pode comprar, que é o mesmo produto, é só uma edição especial. A gente vai divulgar também. Legal. Então, ideias como essa, era difícil eu implantar na gestão da tua mãe. Isso. A gente dividir com ela, né? Eu dividi essa ideia com ela, era uma coisa assim que ela falou, ai, meu Deus, isso tá um trabalho louco, ai, meu Deus, um investimento. E eu falei que é, assim, imprescindível a gente, enquanto um produto regional,
não fazer um destaque, não fazer alguma coisa no São João. Eu acho inadmissível a gente não ter, né? No São João, no aniversário de São Luís, a gente tem que ter alguma movimentação. Mas talvez, assim, por ela centralizar muito, né? Ela absorvia muito. Tu já não tem mais essa centralização, tu consegue delegar isso. Demorou um tempinho também, viu? Porque acaba que você vai vendo aquele espelho, né? Até você ir deixando essas amarras. E é claro que a gente vai se atualizando. A própria internet veio trazendo muito material, muito conteúdo pra gente. Essa questão de se você está dentro da operação, você não está conseguindo crescer. Essa conscientização toda, né? Então, vai acontecendo. Aí eu fui realmente tentando me aventurar mais, né? Tipo, contrata mais uma pessoa, coloca e vai para a gente conseguir pensar no que vem olhar adiante. de fora, sim, mais ou menos, né? Ana Paula, falando agora um pouquinho da AGE, né? Você está há quanto tempo na AGE? A AGE, eu estou há 4 anos. Aí já é bastante tempo. E como foi que tu conheceu a AGE? Eu conhecia, já tinha alguns empresários, né, que eu conhecia, aí, Ana, tu tem que participar da AGE. Eu disse, mas, gente, esse negócio de movimento, né? Meu Deus, eu não tenho tempo nem para respirar, vou ainda participar aqui de uma associação. E, assim, tem sido bem difícil, realmente, comparecer em todos os eventos, né, tá participando. Eu gostaria de ir, tem uns, assim, que eu fico, meu Deus, eu perdi, eu não fui, não deu certo. Porque aí tem a família, né? São 3 filhos. Aí os pais que acabam virando os filhos também, que tem que dar essa atenção, né? Meu pai tem passado por alguns problemas de saúde, então eu tenho que dar um suporte maior também. E tem sido um desafio, mas eu gostaria de participar muito mais. Tem movimentos muito bons, né? Os eventos onde a gente pode fazer aquele networking bem legal, que é importante. Legal, esse foi o que faz sentido para você dentro da AGE, essa movimentação mesmo. Sim, e assim, a AGE tem começado, eu fui percebendo, né, nesse período, até esse engajamento junto a órgãos do governo, para trazer essa atenção, né, poder ser uma voz a mais lá dentro para poder levar quais são as nossas dificuldades, o que a gente precisa, a questão dos incentivos, a questão dos eventos que vão acontecendo, da gente estar sendo incluído, né? Isso aí é bem legal também, esse trabalho. Que bom. Ser desenvolvido. Pois é, com certeza. E para a gente começar aí esse processo de finalizar, me conta hoje como é essa que tu se vê dentro da tua empresa, depois de caminhar, eu fui de pouquinho e tudo mais, aí hoje, como que tu se enxerga? Quando tu olha no espelho, tu fala, não, realmente aqui agora eu tô fazendo uma gestão muito boa da minha empresa, como é isso? Me conta. Para começar, que eu sou uma pessoa extremamente exigente comigo mesma, então para eu falar assim, eu estou fazendo uma gestão muito boa, eu vou ter que penar um pouquinho ainda, demorar, né? O que eu acho assim, que eu me sinto feliz é hoje em ver a presença que a Sabor da Ilha já tem a mais, que assim, realmente eu tenho que aceitar que é um mérito meu, porque às vezes a gente não quer dizer, é de todo mundo, sim, mas tem muita parte porque vir aqui e mostrar o rosto, a gente se expõe, e você leve da mesma forma que você pode ser elogiado, você é criticado, cancelado, né? Então, por alguma coisa que a gente pode estar falando que alguém discorde, mas aí é levar também o nome da Sabor da Ilha, estar mostrando, estar presente nos eventos, tudo isso foi muita insistência de muito período, que também eu carreguei sozinha muita coisa nas costas, né? Sim. Um dos exemplos da questão da sucessão, como é que foi? Eu, na verdade, eu tenho um projeto de expansão da empresa, né? Eu quero ampliar a empresa para uma fábrica que tenha capacidade produtiva de pelo menos 10 vezes mais do que é hoje. E aí isso envolve uma nova planta, um novo projeto, tudo. Então, eu contratei uma consultoria, pagando do meu bolso. Isso era da minha mãe ainda, tá? Eu estou falando lá mais ou menos de 2019. Então, nesse processo, quando a consultoria chegou, que ela foi entender o que era a empresa, de onde vinha. Peraí, mas a empresa é da tua mãe, tu que contratou a gente. Tem uma coisa que é a mais. Então, em vez da gente fazer o projeto de expansão, a gente começou a falar da sucessão. Então, ela foi conversar com a minha irmã, aí foi ter que fazer um entendimento familiar,
como é que ia ser essa sucessão? Ia ser por herança e tudo isso, como é que ia ser feito? Então, foi extremamente necessário até uma ajuda externa. Sim. Até uma vez, a minha mãe, eu falei assim, a empresa era o nome da minha irmã, porque na época tinha alguns impasses, dívidas passadas de outra empresa, no nome dela, que travava, ela colocou o nome da minha irmã. E aí, um dia eu cheguei e falei assim, mãe, tu não acha que está na hora de tirar a empresa do nome da Daniele? Aí ela falou assim, o que é? Tu já quer botar a empresa no teu nome? Como quem diz que tá querendo tomar, né? Eu disse, não, mãe, no teu, a empresa é tua, né? Na época eu falei assim, não, no teu. Então, olha como é, né? A gente pode se milindrar nesse processo, é difícil falar. E eu falava algumas coisas assim também que pode acontecer. Eu falei, é difícil a gente conversar sobre isso, sobre alguém morrer e tudo, mas vai acontecer em algum momento. Sim. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, 20 anos, mas acontece, a gente tem que estar preparado para isso. Então, depois desse dia, eu levei um longo tempo para conseguir falar novamente, porque eu falei, ela não está preparada. Até que ela começou, eu não aguento mais, Ana Paula, você tem tanto projeto, eu tô querendo parar, você está querendo decolar. Então, aí ela começou, você não quer comprar a empresa com que dinheiro? Eu não tenho. Aí eu perguntava, quanto vale? Aí ela não sabia, né? Aí, você não quer arrendar? Por quanto? Então, eram muitas perguntas que a gente não sabia. E aí, a consultoria ajudou nisso, fazer a valuation da empresa, né? Entender, ponderando várias coisas, né? Que a gente tinha que entender nesse processo que estava acontecendo para poder finalizar isso. Como é que vai ser feito esse processo? Até que, por fim, a gente chegou à conclusão que, então, a empresa é dela, aquela história está viva, né? Foi um trabalho que ela construiu realmente ao longo de todos esses anos e não é justo que ela não receba por isso também. E aí, por fim, a gente falou com a minha irmã, você tem algum interesse e tal? Ela disse, não, a empresa dela vende, está tudo certo. E a gente teve uma conversa com todo mundo, né? Quer dizer, a consultoria conversava com uma pessoa, com outra e tal, para entender o interesse de todo mundo e, por fim, conseguimos chegar a um valor e uma forma de pagamento. Lembra que eu falei que eu não tinha dinheiro? Sim. Eu realmente não tinha. Até hoje eu não tenho, né? Porque até hoje eu estou pagando. Mas é isso, estamos trabalhando. Investimento. Claro, investimento. E aí eu fiz, assim, um investimento na cara e na coragem, gente. Foi um investimento assim, eu paguei um valor de mãe para filha e uma condição de filha para mãe, uma condição de pagamento de filha para mãe. Né? Então, a gente teve que fazer todos esses acertos, né? Porque se ela realmente fosse vender a empresa da forma que estava naquele momento, que depois eu trouxe a questão da gestão, né? Eu trouxe sistema, organizar, tudo isso. Então, hoje está... Aí, se hoje uma pessoa chegar, eu tenho as coisas organizadas para mostrar, comprovadas através do sistema, com tudo batendo, inventário, tudo certinho, entendeu? Que na época a gente não conseguia ter. É um ponto muito importante de entender a diferença de herança e sucessão, né? Não é a mesma coisa, muita gente não sabe que tem essa diferença, nem todo herdeiro é um sucessor e que, dependendo do porte da empresa, é necessário mesmo consultoria, cursos, até acompanhamentos, empresas que passam por acompanhamentos para fazer essa sucessão, né? Que conselho que você daria, então, para quem vem desse histórico de empresa familiar, que está pensando ou que já está inserido nesse processo ou que está pensando em assumir a empresa da família, assim? Eu acho que primeiro a família precisa se entender quais são esses passos, quais são os interesses de cada um, principalmente do atual dono, né? Porque tem muita gente, tem muitos pais que chegam e falam, não, eu tenho 3 empresas, eu tenho 3 filhos, vai um para cada, né? Aí ele resolveu, mas a questão é saber se um deles quer, porque tem muitos que assumem, porque pega assim no susto, não outra forma, né? Isso. E a pessoa não estava preparada, não é era aquilo que ele queria, né? Então acho que tem que entender quais são os interesses, as vocações, se a pessoa realmente quer. Agora, eu acho que tem que ter uma consultoria. Você falou assim, dependendo do porte da empresa, eu acho que independente do porte da empresa, eu acho que precisa ter, porque a nossa era de pequeno porte, né?
E já foi necessário, eu acho que quanto maior, mais dinheiro envolvido, então mais treta vai vir envolvida. Então, mais necessidade de você ser guiado por alguém. Eu acho que o processo é esse. Precisa trazer alguém para ajudar a família a entender, ter essas conversas, né, em separado, porque às vezes a pessoa fica com receio de a questão do emocional, ou então vai um e diz muita loucura, e, né, da parte do racional, isso vai estremecendo, né, a relação. E aí o que vale mais, é a empresa ou a família? Os laços da família. Sim. Né? A gente tem que manter os dois em pé, porque os dois são importantes. Eu acho que precisa realmente de uma ajuda externa também. Entendi. A não ser que seja uma empresa, como a gente chegou a falar, assim, muito definida, autogerenciável, né? Uma coisa assim muito evoluída, que na verdade a sucessão, as pessoas estão ali em cargos de diretoria, né? Às vezes já é capital aberto, então já é um outro sistema, né? E tu tem 3 filhos, né? Tu vê Isso. algum desses teus 3 filhos sendo teu sucessor? Olha, eu tenho a Giovana tem 11 anos, né? O Davi com 9, que eu acho que não tem o perfil. A Giovana ainda está assim oscilando bastante do que ela quer. Atualmente ela quer ser modelo fotográfica com mais algumas outras coisas que ela vai ficar arquiteta, algumas coisas assim. Então ainda não foi nada para essa parte. Mas outro dia ela estava vendendo brigadeiro na escola. Né? Ela mesma fazia o brigadeiro, enrolava tudo bonitinho, levava para a escola, ali vendia, então ela já estava, ela não sabe, mas ela já estava empreendendo, né? Sim, com certeza. Já é o empreendedorismo, aliás, ela sabe. Então ela já mostrou ali uma parte, tem que ter uma calma, são muito pequenos, e tem o Vitor de 3 anos. Esse aí, ele tem até uma vibe, um negocinho assim que parece ser de empreendedor também, mas o Davi já é mais calminho, mais uma coisa assim, mais das exatas, vamos dizer. Entendi. Né? E se tu pudesse incentivá-los, tu incentivaria? Incentivo. A Giovana, né, que ainda já é o segundo empreendimento dela. Então, ela já é teve um empresária. de vender, já vendeu acessórios, bijuterias, essas coisas. Aí teve a passagem agora do brigadeiro. Daqui a Então, pouco assim, tem outra sempre que coisa. pode, eu estou explicando para eles muita coisa do mundo. Porque eu falo que só da gente ter a nossa vida, a gente já está empreendendo. Né? certeza. Você, como dentista, você tem que empreender, você tem que ter seu consultório, né? Isso aí. E, assim, gerenciar a sua vida, gerenciar suas finanças, gerenciar sua casa. Tudo isso é gerenciamento. E a vida do empreendedor, ela basicamente está tendo que administrar e gerenciar tudo isso da melhor forma. Mas é um caminho que você vai incentivar, mas dando liberdade para os teus filhos. Com certeza, total. O que eu quero é realmente hoje em dia colocar a Sabor da Ilha num nível, né, que ela seja uma empresa, né, aquela questão autogerenciável e tudo, e que são os caminhos, né, ou a empresa fale, ou ela é herdada, ou é vendida. Então, se chegar ali no momento que eu não possa mais estar gerenciando, né? Não vai ser mais o meu mundo, vamos dizer assim. E aí, se nenhum deles estiver pronto, ela vai ser vendida. E aí eu quero que ela esteja o mais organizada possível para ela ser vendida pelo máximo possível. Claro que ela mereça, né? Agora, se for falar para eu dizer o quanto ela merece, né? A gente fica com dificuldade de ver qual é esse valor, porque para mim, né, é muita coisa. Eu imagino. Então, Ana Paula, queria muito te agradecer a tua presença aqui, a disponibilidade de tempo, para estar aqui tendo essa conversa com a gente no nosso primeiro episódio. Muito obrigada, a tua história foi ótima, muito inspiradora. E eu acredito também que, para quem está passando por isso, também foi muito esclarecedora. Muito obrigada. De nada, gente. Eu que agradeço o convite e realmente, assim, é aquela questão do conselho, né? Busquem uma ajuda, um auxílio, né, para esse processo e o quanto antes, né? Precisa ser realmente tratado um assunto, estudem sobre. Existem empresas realmente especializadas nesse assunto e precisa ser tratado, de muita importância para não gerar nenhum estremecimento na família, que a gente depois nunca vai se perdoar por isso, né? É verdade. Fazer um atrito familiar devido a uma empresa.
Verdade. E, então, muito obrigada por essa oportunidade também. A gente que agradece, com certeza. Muita gente está se identificando com a tua fala, Sim. né? E a gente tem uma associação que vários empresários passam ou passaram por esse mesmo processo. E eu acho que foi muito construtivo tudo que você falou. Obrigada, de verdade. Eu quero agradecer também a Maria e o Marcos, do pessoal do Ideação, né? O estúdio que está cedendo esse espaço aqui pra gente. E fiquem ligados nos próximos episódios também.